Força magnética. Na física, a força magnética é a força da natureza eletromagnética baseada na interação entre átomos e um campo magnético. Na força magnética em cargas elétricas, para calculá-la é necessário conhecimento de certas grandezas, como carga elétrica, determina a quantidade de mais ou menos elétrons de um átomo, medidos em coulombs, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Velocidade é a razão entre um deslocamento de um campo e um certo intervalo de tempo, medidos em metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Campo magnético, área de espaço em que o ímã exerce a influência magnética, medindo em Tesla, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A força magnética é calculada de acordo com o produto dessas três grandezas. E no caso da direção da velocidade não ser perpendicular à do campo magnético, deve-se multiplicar o seno do ângulo formado entre dois vetores. Existem duas regras para descobrir a direção e o sentido da força. Na primeira técnica, é utilizada a mão direita aberta, com o polegar na direção da velocidade e os dedos na direção do campo magnético. Assim, a direção da força magnética é de acordo com a palma da mão. Seu sentido depende da carga, que caso positiva é na palma da mão e caso negativa nas costas da mão. A segunda técnica utiliza a mão esquerda e é chamada de regra de Fleming. Nessa, nós utilizamos a mão com o polegar, sendo o indicador e o dedo do meio abertos e o resto fechado, sendo o indicador o sentido do campo magnético e o dedo do meio o sentido da velocidade. Portanto, o polegar indica a direção e o sentido da força. Há um caso onde a força magnética é nula, quando a velocidade tem a mesma direção do campo magnético, não importando o sentido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ímãs, que são objetos que possuem a capacidade de produzir campos magnéticos, seja de forma artificial ou natural. Eles também são facilmente atraídos por ligas metálicas como o ferro e o níquel. Eu trouxe aqui dois ímãs para demonstrar os fenômenos que podem ocorrer, né? E o primeiro é o da repulsão, que é quando você coloca dois polos iguais, ó. Então, dá pra sentir, se você tiver aí dois ímãs na sua casa, pode reproduzir também, que você vai conseguir sentir eles se repulsando. E tem o fenômeno da atração, que é quando você coloca dois polos diferentes. Outra característica importante dos ímãs é a inseparabilidade dos seus polos. Ou seja, um ímã ele não pode existir sozinho. Então, quando você separa um ímã, outro ímã é criado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o campo magnético, que é o espaço em que o ímã realiza a indução magnética. E ele pode ser representado como nessa foto aqui. Só que dentro dos ímãs, as linhas elas vão do polo sul ao polo norte. E assim, do polo norte, elas saem por fora. A Terra é um enorme ímã que possui grande quantidade de corrente elétrica em volta do seu núcleo, porque ele é formado, em sua maior parte, por elementos com alta condutibilidade elétrica. E uma curiosidade é que o norte geográfico da Terra fica, na verdade, muito próximo do sul magnético, assim como mostra nessa imagem. Propriedades magnéticas dos materiais. Existem 5 maneiras de categorizar os materiais de acordo com seu magnetismo. E essas materiais de ar magnéticos são os materiais que, ao serem colocados em um campo magnético, criam um novo campo em seus átomos no sentido contrário ao campo inicial. Por conta disso, não são atraídos por ímãs, exemplo, ouro, prata e mercúrio. Materiais paramagnéticos. São materiais com elétrons desemparelhados, que, ao serem colocados expostos a um campo magnético, emparelham os mesmos no mesmo sentido. São fracamente atraídos por ímãs. Exemplo, sódio, magnésio e cálcio. Materiais ferromagnéticos. São materiais que, ao serem colocados em um campo magnético, criam um outro campo no mesmo sentido do anterior, intensificando a força magnética. Ao contrário dos anteriores, mesmo após a retirada do primeiro campo magnético, eles continuam com o campo magnético criados por eles mesmos. São fortemente atraídos por ímã. Exemplo, ferro, níquel e cobalto. Vamos lá. Indução eletromagnética. Indução eletromagnética é o fenômeno que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Em um experimento, Ørsted acabou descobrindo a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Nesse experimento, foi comprovado que o fio condutor por onde passa uma corrente elétrica cria um campo magnético capaz de influenciar bússolas. O contrário foi descoberto por Faraday, que pode ser criada uma corrente elétrica em um material condutor exposto por um campo magnético através de variação do fluxo magnético. Como podemos ver na figura abaixo, um ímã atravessa o interior de uma espiral e o sentido em que o mesmo passa influência no sentido da corrente elétrica originada pela variação do fluxo magnético. Assim que foi criada a lei de Faraday, que consiste em estabelecer a relação entre o fluxo magnético e a criação de uma tensão elétrica no condutor.